meus queridos, graça e a paz de Cristo Jesus, estamos aqui mais uma vez para trazer mais um devocional, sabendo que agora a gente já está quase terminando já, faltam apenas 7 dias para podermos terminar esse trabalho, e eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos concedido de podermos estar aqui trabalhando, né? Começamos dia 1º de janeiro deste ano. Estamos aí completando hoje dos 358 dias com 359 mensagens. Olha que coisa maravilhosa. Louvo a Deus pela tua vida, que tem nos ajudado, que tem nos abençoado. Vamos lá para o nosso tema de hoje. Um rei nasceu para todos. Vamos lá para a nossa história. E a nossa história está no Lucas, capítulo 2, verso 8 até o verso 20. Ok? É para lermos, tá bom? Vamos lá para a nossa história. Cena 1. O estábulo de Belém, em Belém, na Judéia, um grupo de pastores se ajoelha diante de um bebê que dorme numa manjedoura. A sociedade da época despreza esses pastores sujos, encardidos, e eles não podem acreditar que estão aqui. Como poderiam receber tamanho privilégio? Cena 2. A pequena casa de camponeses. Um grupo de sábios, vindo do Oriente, coloca-se em pé e observa o bebê. São poderosos, respeitados e ricos. Ninguém leva ouro, incenso e mirra de presente sem ter dinheiro. Suas finas vestes e joias parecem inadequadas nesta vila, mas logo eles também se ajoelham diante dessa criança extraordinária. Esse bebê se tornaria um menino, esse menino se transformaria num homem, e este homem revelaria ser o mais, muito mais. Carpinteiro por profissão, mas rei por nascimento. O Deus do universo estava visitando o seu povo pessoalmente. Desde o início era claro que esse rei seria diferente dos outros. Assim como os pastores se ajoelharam, vemos que ele é o rei dos judeus. E quando aqueles homens sábios se ajoelhavam, vemos que ele é o rei dos gentios. Quando o pecador se ajoelha, vemos o rei dos trabalhadores. E quando o centurião pede ajuda, vemos o rei dos governantes. E que tipo de rei tem tempo para sacerdotes e pecadores? O verdadeiro presente do Natal não é mais um monte de presentes sobre a árvore, mas um rei e senhor que veio para cada um de nós. Você pode ser rico ou pobre, poderoso ou humilde. Pode ser enterrado com toda a vergonha dos seus pecados, que os pecados trouxeram para sobre você. Mesmo assim, o rei o aceitará. Ele lhe trará cura e perdoará assim que você se ajoelhar diante dele. Sim, ajoelhar-se é o mais adequado na presença do rei que nasceu para todos. Ele nasceu para todos, sem exceção. Por isso que nós, como igreja, nós temos que entender dessa forma, que é destinado a todos. Ele veio para todos, individualmente. Não existe aquela coisa, ele veio para um, veio para outro. Os judeus tinham essa mentalidade, né? Que Deus, eles eram apenas o seu povo. Mas Israel estava enganado, né? Que Deus é Deus de todos os povos. Aqui é o rei dos judeus, é o rei dos gentios, é o rei dos trabalhadores, é o rei dos governantes. Gente, mas é rei dos governantes? É, rei dos governantes. Por mais que eles não entendam isso, por mais que eles não queiram admitir isso, mas eles são rei dos governantes. Se todo governante entendesse dessa forma, eu acredito que as coisas poderiam melhorar mais um pouquinho. Infelizmente, não entendem, não olham desta forma. Por isso é que ele é o rei. E quando você entrar para o Natal, todo Natal tem que ter essa mentalidade.
que ele é o rei. Não é um menino que temos que presentear. Não é um menino que temos que celebrar. Não é aquela criança, é celebrar o Rei dos Reis, o Senhor de todos, o nosso Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, e o Verbo que habitou no meio de nós e ainda habita no meio de nós pelo Espírito Santo. Por isso, minha palavra a você hoje, nesse Natal, não vamos nos prender a presentes, não vamos nos prender a questões sobre isso ou sobre aquilo, vamos nos prender unicamente ao nosso Deus, Jesus Cristo. Quando você enxergar Jesus como o Criador, como o Eterno, o Poderoso, você vai entender melhor o sentido do Natal, né? Por mais que a data ela não condiz, né, cronologicamente do que Jesus nasceu mesmo, mas vamos revelar isso, relevar isso, né? Esse ano eu estou relevando muitas coisas, e uma delas é essa. Vamos relevar. Você quer comemorar o Natal? Então comemorar o Natal de forma correta, adorando unicamente ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tá bom? Vamos o nosso exame que diz o seguinte: leia a carta de Filipenses, capítulo 2, verso 9 a 11, para ver as palavras que Paulo usou para descrever como Jesus como o verdadeiro Rei do céu e da terra. Então tá lá. Conselho você, abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11 e leia com calma. Para terminarmos agora, diz o seguinte: por que você se sentiria indigno de estar na presença do Rei Jesus? Por quê? Por quê? Porque a gente, na verdade, somos indignos mesmo, né? Essa é um reconhecimento muito valioso que deveríamos ter. Por que você acharia que outras pessoas são indignas dele? Porque é a mesma coisa, todos nós somos indignos, mas pela misericórdia dele, ele nos torna próximo de nós. Que maravilha, né? Deus te abençoe, meu amado. Ano que vem, daqui a pouquinho a gente vai, quando chegar mais próximo ainda, finalizando aí a semana, a gente vai começar a trazer algumas considerações para o ano que vem, alguns projetos que temos aqui para o ano que vem. E fique ligado nos nossos OpaCasts, né? Assuntos muito bons, de aprendizado, de crescimento e de grande valia para o desenvolvimento seu espiritual. Deus te abençoe. Até amanhã, para darmos sequência aqui, né? Que você tenha um Natal abençoado, mas dessa forma que eu te expliquei aqui. Um Natal onde você possa entender a realidade do que Jesus fez por nós, tá bom? Até amanhã. Deus abençoe, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhe para onde quer que formos. Deus nos abençoe. Amém.